Psicologia e Vida Mística. E é uma análise do Castelo. É um livro. Parece que, se eu não me engano, foi uma tese e se tornou um livro. Não me lembro. Mas mostra que antes de Freud, Teresa fazia uma análise da psique humana, não é? Que se levasse em conta essa análise da psique que Teresa faz, ela seria chamada a mãe da psicanálise, não Freud. Porque ela fala sobre, com outros nomes, ela fala sobre as pulsões, ela fala sobre que são as motivações que me impulsionam a fazer as coisas, ela fala sobre isso. Não é? Então, usa os nomes. Mas o que Freud fez foi tirar a pessoa do confessionário, da orientação espiritual e levar para a clínica. Hoje em dia já estão vendo a necessidade de que, além da psicoterapia, tem que também, né, voltar para a orientação espiritual, ou aconselhamento pastoral, ou atendimento fraterno, seja como queiram chamar. Né? A gente precisa de alguém que tem fé, que seja mais maduro que a gente, para ajudar a gente a andar. Eu sou a favor demais da orientação espiritual, não abro mão. Né? Então, veja, se eu não me conheço, se eu dou muita atenção ao meu corpo, eu não conheço as mercês de Deus, eu não vejo os favores, as mercês, os favores de Deus em mim e nos outros. Eu não consigo perceber que aquilo que está acontecendo é porque Deus está agindo nas pessoas, em mim e nas pessoas. Aí ela diz, é necessário entrar nesse castelo. E diz, agora vão dizer que eu estou dizendo um disparate. Ela me diz, agora vão dizer assim, tá maluca. Como é? Se a alma é o castelo, como é que eu vou... A minha alma é um castelo, mas eu tenho que entrar nesse castelo? Como é isso? Ela vai dizer o seguinte, que isso só não é um disparate, porque a maioria de nós vive nos arredores de si mesmo e não internalizam, não se buscam conhecer. E isso aí, os livros que eu li não citam não, mas o livro dos Provérbios, capítulo 9, a sabedoria edifica um palácio, vai inaugurar um palácio que tem 7 colunas, e que é a própria sabedoria. O palácio é a sabedoria, e é a sabedoria que convida a pessoa a entrar no palácio. Então isso aí tem um respaldo também do Antigo Testamento. Então ela diz assim, nossa alma é um castelo com várias moradas, 7. Eu sou convidada a entrar nessas moradas, e entrar nessas moradas é eu sair dos arredores de mim, eu buscar me conhecer, eu analisar eu dar um tempo para mim, eu interiorizar, eu silenciar, não é? Não viver nos arredores de mim mesmo, mas me interiorizar. Então você vê que é muito interessante, porque ela está escrevendo um livro do itinerário, uma jornada para uma vida de oração, uma vida espiritual mais elevada. Mas ela começa como? Com a gente, comigo. Como é que eu começo o meu itinerário espiritual de chegar a uma união mais íntima e mais profunda com Deus? Eu começo por mim, saindo dos arredores de mim mesmo. Então, ela diz que a porta para essa entrada nesse castelo, que é a minha alma, a porta é a oração. Mas até mesmo a oração vocal, não é preciso você começar já sabendo silenciar, não. Aquela pessoa que fala com Deus, mesmo que não faça silêncio nenhum, ela já está com a chave para abrir o castelo. Desde que não trate Deus como um escravo que você manda nele dizendo o que ele tem que fazer. Se a sua oração vocal for tratar Deus como um escravo, não é? Ou como se Deus estivesse numa lâmpada, né? Que você esfrega, então, aí não é oração vocal.
Não é oração, porque você trata Deus como um escravo. Mas se a sua oração vocal, mesmo quando pede as coisas dele, pede com respeito, pede como alguém que diz assim, ele não é meu escravo para fazer os meus desejos, não é? Mas eu confio que ele vai fazer. Eu trato a Deus como Deus mesmo, como alguém que está acima de mim, a quem eu devo obedecer, e a quem eu devo recorrer. E quando eu recorro, quando eu faço os meus pedidos, é porque eu reconheço que eu sou incapaz. Então eu não dou conta sozinho, preciso da ajuda dele. Então a oração vocal ela é a porta. O ideal é que fosse mais do que a oração vocal, quer dizer, que fosse um silêncio, uma interiorização. Mas eu não começo assim. Tereza sabe que ela fez esse percurso. Ela sabe que ninguém começa uma vida de oração já com silêncio, com a contemplação. Ela sabe que a gente começa com um grande respeito por Deus, falando com Deus, agradecendo a Deus por alguma coisa, pedindo a Deus para ajudar em outras coisas. Ela sabe que é assim. Então ela não exige da pessoa aquilo que a gente não pode dar. Por isso que esse itinerário, ele é muito acessível. Nós podemos praticar tudo isso. Nós podemos chegar a um grau de intimidade com Deus muito maior. Porque o grau de intimidade com Deus é um grau amoroso, é uma vida de amor, não é uma vida de êxtase, é uma vida de amor. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Ele está tão presente na minha vida que quando eu ajo, é Ele que age, quando eu falo, é Ele que fala. Nós estamos juntos, nós somos cúmplices, não é êxtase. É uma união mística, uma união que pode levar a certos fenômenos, a certas situações como um êxtase, e não. É um amor, é crescer no amor, na intimidade, no relacionamento com Deus. Tá certo? Então, sem a oração, nós somos paralíticos, e ela cita até aquele paralítico que está lá, ela disse que está há 30 anos, há 38 anos, né? Está lá do lado da piscina, que tem a cura na piscina, mas ele está ali do lado e não é curado, né? Então, se a gente não começar essa vida de oração, mesmo com a oração vocal, né, tá um paralítico do lado de uma piscina que cura de paralisia. Né? Ou nós somos parasitas ou répteis no fosso do castelo. Então, como era um castelo? Um castelo, para se proteger, ele tinha um fosso com água ao redor e uma ponte levadiça que se colocava sobre esse fosso para as pessoas atravessarem. Então, quem fosse atacar o castelo, teria que ficar do outro lado do fosso. Não é? Só a ponte levadiça só era baixada para quem fosse bem-vindo no castelo. E nesse fosso estava cheio de animais, de répteis, de coisas. E o que ela diz é que às vezes a gente pode se transformar num deles. De tanto a gente só rodear o castelo, você pode virar um daqueles jacarés que estão rodeando o castelo, rodeando dentro do fosso. Ou a gente pode ser parasita, não se mover de jeito nenhum, ou se mover. Ou a gente pode ser paralítico, não se mover, ou se mover como um réptil. Ou se mover como um parasita se move. Como é que um parasita se move? Olha, um sanguessuga numa vaca se move quando a vaca se move. Vai? Mas não, ele mesmo. Então ela faz esse tipo de comparação. E ela diz que a maioria das pessoas, quando vai fazer oração, a oração é a entrada no castelo, né, no castelo interior. Quando ela vai fazer a oração, a primeira dificuldade é que quando ela atravessa esse fosso e entra, a porta é a oração, junto com ela vão todos os parasitas. O que são os parasitas? Os pensamentos, as preocupações, não é? Então é a hora de você fazer sua oração pessoal. Não é? Aí você começa a sua oração pessoal, aí lá vem. Vixe, será que eu fechei a porta lá embaixo? O telefone pode ser que toque, né? Menino, eu tenho que comprar não sei o quê, porque... Aí começa. Tchan, tchan, né? Você
tem o silêncio ao redor, externo, aí a zoada toda fica dentro da cabeça. Então, é muito pensamento, muitas vozes. Tudo que a gente tem que fazer, a imaginação, começa a prestar atenção no carro que passa longe. Ó, apitou. Não tem que estar prestando atenção nisso, não é? Então, algumas pessoas já desistem de cara, porque elas levam esses parasitas junto com ela para dentro do castelo e não sabem se desvencilhar deles. E aí ela desiste, não dou conta não dou conta de... É muito zoado, muito barulho na minha cabeça. Então ela não dá conta de ir adiante. Mas Teresa sempre nos motivando. Quer dizer, ela sabe. Por que ela sabe? Porque ela provou disso. Isso é uma experiência dela. Tanto que ela desistiu por uma época. E teve que recomeçar muito depois. E foi difícil passar por tudo de novo. Então ela desistiu. Ela tinha um desejo, quando leu aquele livro, de chegar à união mística. Mas ela desistiu. Era muita coisa falando, né? Então era muito parasita, muita coisa que ela levou para dentro do castelo junto com ela, quando ela entrou no castelo. Então, o capítulo 2, ela vai agora falar, tudo isso aí, ainda não era falando sobre o pecado. E a coisa mais bonita é isso, né? Ela vai falar, como também faz o Santo Inácio de Loyola, falar sobre o pecado é um primeiro momento. Primeiro você tem que saber da grandeza de Deus, do amor de Deus, ser incentivado a avançar no amor de Deus, da beleza humana, não é? Porque o pecado não pode vir antes. Você não pode começar a assessorar um retiro falando de pecado. Primeiro você fala do amor de Deus, o querido é isso, começa do amor de Deus. É Deus que me ama, não é? Depois é que vem, ele ama porque ele é amor, não merece não. Aí, quando eu não mereço não, eu tenho defeito, eu tenho dificuldade, eu tenho pecados. Então, ela vai dizer o seguinte: a alma humana é formosa demais, mas tem uma coisa que deixa esse castelo feio, é o pecado. O pecado deixa o castelo feio, vai trazer a feiura para dentro da alma. Agora, olha só, a grandiosidade dessa mística, como ela tem uma forte experiência de Deus. Se ela vivesse hoje e fosse influenciada pela maioria das pessoas que vivem hoje, ela ia dizer, toma cuidado com o demônio, porque você pode ter uma possessão, né? Ela vai dizer o seguinte: o pecado é uma decisão minha, eu faço coisa errada, eu decido coisas que não são condizentes com a formosura com a qual fui criada. Mas o sol que está no interior desse castelo, essa majestade que está no interior do castelo, que está na morada mais interna, esse sol jamais sai da alma humana, jamais. O Cristo não abandona a alma humana. O que acontece é que quando o pecado é grave, gravíssimo, é como se um tecido preto envolvesse esse sol e impedisse esse sol de iluminar as moradas, mas ele continua lá. Certo? Ele continua lá. Esse sol não sai do castelo, da alma humana. Cristo não sai da alma humana. Em nenhum momento o pecado tem tanto poder sobre a nossa vida, de tirar esse sol desse castelo. Não tem. O que o pecado faz é impedir que a luz dele, desse sol, chegue nas diversas moradas. E para que essa luz chegue nas diversas moradas, é só tirar esse pano que estava impedindo a luz de se expandir. Só isso. Tá? Teresa, capítulo 2 das primeiras moradas. Nada do pecado o pecado ou o demônio ter esse espaço todo dentro da minha alma, como se dá hoje para ele, como se diz que ele tem. A alma humana é formosa e o sol sempre estará lá. Ela fica feia
por causa das minhas decisões contrárias à vontade de Deus. E eu tenho que tomar a decisão de que esse sol brilhe, porque lá ele vai estar sempre, tá? Eu gosto disso, gosto, né? Porque isso corrige essas coisas, né? Então, qual é o objetivo do mal? É frustrar a nossa relação com Deus. É a coisa mais incrível. Ela vem falar tudo isso, depois lá ela vai falar da visão que ela teve, da alma em pecado, como ela está na escuridão, etc. Mas primeiro, ela vai falar disso. Não há outro objetivo do mal, a não ser frustrar o meu relacionamento com Deus. Né? Pedir que esse relacionamento se desenvolva, que cresça, que se expanda. E aí ela já pode começar a falar da visão que ela teve. Que eu perdi tempo com esse slide aqui, quando eu cheguei aqui, nesses 7º slides, porque eu queria saber dos comentadores, que eu não me sinto preparada para... Não sou uma especialista em Tereza, sou uma leitora. Uma leitora ousada, que lê o livro e depois vai montar um curso, mas eu sou apenas uma leitora, não é? Eu queria saber de quem comenta a Tereza, dos especialistas então, no caso, se essa visão que ela vai falar, se foi a visão do inferno. Mas como eu não tive certeza, né, tudo indica que foi a visão que ela teve a respeito do inferno. Então ela começa a narrar, dizendo assim, sei de uma pessoa. Então aí, quem não conhece a retórica antiga, pensa que ela está falando de alguém. Sei de uma pessoa que teve uma visão a respeito da alma humana imersa no pecado. Quando ela diz assim, sei de uma pessoa que viveu isso, ela está falando de si mesma. E eu coloquei aí a citação da 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, que ele diz, conheço um homem, você está falando dele mesmo. Porque as pessoas são humildes, ela não vai dizer assim, sabe uma coisa? Não cai bem, né? Então, quando se vai narrar uma experiência dessa, se narra com... Eu sei de alguém com quem isso aconteceu. Aí quem quer pegar tudo ao pé da letra vai achar que ela está falando de outra pessoa, vai achar que Paulo está falando... Mas é normal. Quando Paulo vai falar do êxtase, ele diz assim, sei de um homem, conheço um homem que foi levado até o 3º céu. Ele está falando de si mesmo, aí narra tudo que esse homem viu. É a linguagem apropriada para isso. Né? E ela diz, eu sei de uma pessoa que teve uma visão da alma em grande pecado, imersa no pecado. Aí ela disse que ela pode dizer com a linguagem humana, é que era uma total escuridão. A alma imersa numa escuridão total. E todas as suas obras estavam marcadas pela escuridão. Então, essa visão para ela teve 2 proveitos. Foi importante. Primeiro, porque nos dá um receio, um medo de ofender a Deus, de frustrar o nosso relacionamento com Ele, de não estar na amizade com Ele. Esse receio, se ele não é uma coisa doentia, escrupulosa, é muito saudável. A gente tem receio, eu sou de uma geração que tem receio de ofender os pais, de ofender a mãe, de ofender o pai, de causar algum desgosto para o pai terreno. Imagina para Deus. Né? Então, é um receio que se tem quando a gente ama alguém, que respeita. Deus me livre. Né? Certas coisas da nossa juventude não fez para não dar desgosto para os pais. Não foi por falta de vontade, não, que a juventude tem sempre as mesmas vontades. Né? O freio era, não vou dar desgosto para minha família, não vou dar vergonha para minha família, não vou dar desgosto para meu pai, para minha mãe, imagina. Né? Então, esse é um grande proveito. A pessoa tem receio de ofender a Deus, de desgostar a Deus, de respeitar a Deus. E o outro é que a pessoa se torna mais humilde, que ela sabe que não é melhor do que ninguém e que ela pode vivenciar aquela situação. Se ela não tiver a graça de Deus, se ela não se envolver, ela vai cada vez mais se fechando ao amor, ela vai se marcando por essa falta de iluminação de si mesma, vai cobrindo esse sol
né? Cada vez mais vai se desumanizando. Né? Então, aí a pessoa se torna mais humilde, ela reconhece que se está, chegou onde chegou, se está onde está, se faz o bem que faz, é porque ela está num relacionamento com Deus. Deus a está conduzindo, mas por si só, ela estaria como qualquer outra pessoa. Então, o que acontece? Quando nós não temos esse tipo de sentimento, a gente acha que o bandido é bandido porque o mundo está dividido entre os bons e os bandidos. Quando a gente tem esse conhecimento do ser humano, a gente vê que a gente poderia ser um bandido igual aquele bandido. Se nós tivéssemos tomado outras decisões na nossa vida, nós seríamos bandidos também, igual a eles. Então, ninguém nasce bandido, ninguém... Né? Todo mundo nasce um bebezinho maravilhoso, né? Inocente. E pode ser modelado, pode... Não é? Então, ela vai citar, nos textos que eu li, não tem a citação do Salmo, mas ela está citando o Salmo 1. Que ela diz que bem-aventurado é o homem que está plantado perto das ribeiras. Então, o Salmo 1 que fala disso. Que bem-aventurado, que ele é como uma árvore. O ser humano que está no relacionamento com Deus, ele é como uma árvore plantada perto do rio. Por isso que dá bons frutos. Agora, uma árvore que não é plantada perto da água corrente, não dá bons frutos. Então, não é porque tem esses que são maus, passam a lista no chão, e aí uns são, do lado de cá estão os bons, do lado da lista estão os maus. Não é nisso, não. É porque alguns estão num relacionamento, cresceram nesse relacionamento com Deus, se deixaram iluminar. E outros foram se fechando, tomando decisão de se fechar a essa iluminação interior, e assim teve essa consequência. Não é? O ser humano, para ela, sempre isso. A alma é formosa. Aí os pecados vão tirando aquela luz, impedindo aquele sol de brilhar, e vamos ficando imersos na escuridão. Tá? E pode chegar essa visão do inferno, que é a visão da alma mergulhada na escuridão. Então, é bem-aventurado aquele que está plantado junto às águas. No capítulo 2, ainda, outro ponto que ela vai firmar é o autoconhecimento agora. Então, ela diz, ponhamos os olhos na grandeza de Deus, mas é na colmeia que a abelha faz o mel. Então, ela vai dar essa metáfora da abelha, né, que ela sofreu influência dos livros místicos que eu falei no primeiro encontro aqui, mencionava a abelha, depois mencionava a borboleta, ela vai utilizar essas duas figuras. Ela diz, a abelha sai, voa, pousa de flor em flor, mas o mel, quando ela fabrica o mel, ela fabrica na colmeia. Então, nós temos que entrar em nós mesmos e nos conhecer. É assim que a gente vai avançar, pelo autoconhecimento. Ela já tinha dito que é uma lástima eu não saber quem sou. Não é? Agora, é pelo autoconhecimento que nós vamos realmente produzir, conseguir levar adiante essa caminhada espiritual. Então, ela vai dizer, o inimigo tenta impedir que avancemos nas moradas, nos enganando. O papel é nos enganar. Nos engana de diversas formas. Nos engana nos convencendo que somos virtuosos. Ela até dá vários exemplos. Um exemplo interessante que eu vi no início do Castelo Interior, não me lembro mais qual foi o capítulo, mas é bem nos inícios. Ela fala, por exemplo, uma irmã, uma monja, né, resolve fazer penitência. As penitências do século XVI. Aí a superiora dela diz assim, não faça essas penitências. Não quero que você faça. Pela sua saúde, pelos motivos, você não vai fazer essas penitências. E ela diz, mas eu sou uma pessoa virtuosa. Aí ela desobedece à superiora, porque ela se acha mais virtuosa do que a superiora sabe dela, e começa a fazer as tais penitências e tem problemas na saúde. Então,
esses enganos é assim, nossa, como você é boa. Aí como você é boa? É um engano. Bom, só Deus, já dizia Jesus. Como você é boa. A Ilha, como você cresceu na sua vida de santidade. Como você tem intimidade com Deus. Né? E aí vai nos enganando, até mesmo sobre as virtudes. E engraçado que quando a gente não tem tanta intimidade com Deus, a gente tem tanta conta e julga os outros, aquele ali, ó, não é convertido. Não está na igreja, não está engajado. Não casou no religioso. Aí, porque eu estou lá em cima, estou em alta conta e eu me comparo com o outro. E eu faço questão de me comparar com quem visivelmente está numa situação difícil, porque aí é que eu... Não é? Eu sou mais santo do que fulano. Quando eu era errada, agora que eu me converti, não é? Agora que eu estou numa caminhada, antes de entrar para a comunidade, que eu era assim, agora eu sou... Então vai nos enganando, até mesmo com relação às virtudes, e principalmente, não é? Vai nos enganando. Nós vamos nos enganando com os deslumbramentos, não é? Pelas honras, hoje é pela fama. Se tornar celebridade é tudo na vida. Dinheiro, negócios, já sabem o que é negócio. Todas as atividades que me tiram da tranquilidade, da interiorização. Né? Eu vou começando a me preocupar muito com essas coisas, né? Que são mais triviais, isso me causa... Então, as primeiras moradas, elas estão na penumbra. Lembrando que o sol está lá no centro, aí os raios se expandem no castelo. Obviamente, as moradas mais externas estão menos iluminadas. Estão iluminadas, mas estão menos iluminadas. E aí a gente não vê direito, e quem nos impede de ver? As cobras, os insetos. Como Tereza é mulher, e mulher gosta desses animais peçonhentos, se tem alguma coisa para comparar os defeitos, são esses bichos mesmo, sabe? As baratas, os animais peçonhentos, né? Os escorpiões. Eles nos impedem de ver. É interessante que eles é que nos impedem de ver. São nossos defeitos, esses deslumbramentos, essas coisas que a gente tem que, né? Com gente que entra nas moradas junto conosco. Aí, olha. Agora, as segundas moradas. Estão preparados? Dá tempo. Que é um capítulo só. Então, é rápido a segunda morada. E depois passaremos para as terceiras moradas. Então, vocês estão vendo que nessas primeiras moradas, nos 2 capítulos, é uma coisa que a gente se volta, né? A gente olha para dentro. Olha para dentro. Né? Aí depois que a gente vai... Mas é sempre assim. A abelha vai lá fora, pousa de flor em flor e volta para a colmeia, para fazer o mel. Então, é no nosso interior que a gente realmente vai crescer. Quanto mais nos voltarmos para o nosso interior, nos olharmos, Olha, gente, a maioria das pessoas que desistem da contemplação, que desistem de uma experiência mais profunda de oração, é porque não dão conta de ver seus próprios defeitos. Porque tem um negocinho dentro de nós chamado consciência. Que o negocinho para falar mal da gente, né? Que nos convence. Então, como a gente não quer ouvir, porque dói, a gente desiste com muita facilidade. Porque dói. Então a gente se pensa assim muito, né? E aí a consciênciazinha vai dizer, você não é tudo que você está pensando. Não. E para a Tereza é assim, se você não deixa a consciência dizer, a aprovação vai dizer. A aprovação te dá uma rasteira.
ou te dá uma voadora. Né? É, exatamente. É interessante isso, porque aquelas pessoas que têm uma grande experiência de intimidade com Deus, elas se sentem pecadoras, elas se sentem alvo da misericórdia de Deus. Por isso elas têm misericórdia com todas as pessoas, porque elas compreendem as misérias humanas, porque elas se sentem uma pessoa miserável, uma fraqueza humana, não é? Agora, a pessoa que tem pouca experiência nisso se acha muito santo, muito elevado, não é? Eu dou conta, eu tenho méritos. Gente, quando a pessoa tem mais intimidade com Deus, ela não fala sobre mérito, ela não pensa em mérito, ela só pensa na bondade de Deus. Porque, é claro, se você vai chegando mais perto desse sol, vai ficando mais iluminado. A princípio vai ser um susto, porque vai ficando iluminado, vai dizer, vixe, estava suja aqui que eu não sabia. Não é? É interessante. É, exatamente. Tem aqui uma experiência interessante, a Giselda, ela aqui na faculdade, ela faz a limpeza lá da biblioteca, não é? Então, ela estava com problema nas vistas, né, nos olhos. E aí fez a cirurgia de catarata. Agora, a coisa impressionante, quando ela veio trabalhar, eu falei assim, depois da cirurgia, eu falei, e aí, Giselda, como é que vai? Ela disse, irmã, estou assustada. Eu estou cheia de ruga, eu estou com mancha aqui na minha pele, eu não estava vendo nada disso. Agora que eu estou vendo tudo, eu me assustei, eu estou cheia de ruga, tenho uns pés de galinha aqui, não sei o quê. Eu disse, vixe, agora tu está vendo também as minhas, né? É. Mas, quer dizer, se você consegue ver melhor, às vezes você pode se assustar com o que vê em você. A cirurgia foi ótima, mas agora eu estou vendo coisa que está me assustando. Né? Então, a gente se assusta e algumas desistem. Opa, não posso ir para frente, porque senão vou ver mais ainda coisa. O que será que tem? Então, se a nossa relação com Deus for baseada no medo do inferno, no medo de Deus, ninguém dá conta de um passo, não dá conta. Agora, como nossa relação começa com Deus bom, que nós provamos das suas mercês, com a alma que é um esplendor, com a alma que é linda, que é formosa, não é? Aí sim, ou como se diz em espanhol, é hermosa, não é? Aí, então, agora o primeiro ponto é a perseverança. Não é? O primeiro ponto a destacar é a perseverança. Então ela diz, as almas que chegam até aqui, chegam até a segundas moradas, não é? Sabem que devem avançar. Elas já sentem o gosto de passar de uma para outra. Já atravessou uma, né? Aí elas sabem que devem avançar. Mas né? A alma que chega até lá nas segundas moradas, não tenho ainda firmeza. Na segunda morada eu ainda não tenho firmeza. Eu ainda desisto. E muitos não passam daí, desistem. Não é? Então eu não tenho firmeza. Eu fico, caio, levanto. Não tenho firmeza ainda. E ela vai dizer, tem gente que se lembra, tal tempo eu comecei esse meu itinerário, mas aí agora eu não dou conta mais. Né? Então ela remete ao caminho de perfeição aqui, os capítulos de 20 a 29, né, que ela vai retomar. E ela vai dizer agora que o Senhor persevera. Eu posso não ter perseverança, mas o Senhor persevera. O Senhor, Ele me chama através de várias ocasiões e várias coisas. Ela diz que um dia a gente escuta uma homilia que nos desperta. Um outro dia a gente lê um bom livro que nos desperta. E o Senhor vai encontrando meios. O Senhor nos manda uma visita de uma pessoa, não é? Então veja que Teresa, ela sentiu quando o tio Pedro deu o livro sobre a união mística para ela e falou da oração do abandono, né, da oração não vocal, da oração mental, da oração da alma. Ela entendeu isso aí como um chamado de Deus, como uma das ocasiões que Deus usa para continuar nos chamando. Venha mais para o interior do castelo, não é? Venha para o quarto nupcial, venha para uma intimidade maior. O Senhor vai usando diversos recursos
diversas oportunidades para chamar. Ele não vai desistir, ele persevera. Né? Então, mas a outra coisa que ela vai falar, além da dificuldade de perseverar, é uma guerra. Aí nas segundas moradas é a hora das guerras. Por quê? As aflições me tomam tanto espaço, as preocupações, né, que eu não sei se eu sigo em frente, ou atravesso as segundas moradas, vou para testeiras, ou se eu desisto logo de vez disso, porque... Né, e eu entro numa guerra interior. E aí ela diz assim, o que acontece? O problema dessas guerras internas é porque, ao contrário do que acontece nos castelos lá de Ávila, que montam um cerco ao castelo e ficam tentando invadir o castelo, mas os inimigos estão do lado de fora do castelo, o problema é que os inimigos entraram comigo. Né? Os meus monstros estão todos lá, junto comigo, lá dentro desse castelo. E eles me travam uma batalha comigo. Então, ela disse para a gente não desistir. Por mais difícil que seja, não pode haver mal maior do que eu não estar na minha própria casa. Não interiorizar, não entrar nesse castelo, não avançar, é o pior que me pode acontecer. Uma coisa, eu fico deslocada, eu não sei quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, por que eu reajo assim, por que eu sofro com certas coisas. Então não há coisa pior do que eu viver num conflito comigo mesmo. Não aceitação de quem sou eu, do meu cenário existencial. Não aceito a minha história. Não aceito que tenha nascido daqueles pais. Não aceito que tenha tido essas oportunidades e não outras. Não aceito o meu cenário. Não aceito o lugar onde eu nasci. Não aceito do jeito que eu vi, branco demais ou negra demais. Não aceito nada. Não sei. Isso tudo para mim é um conflito. Olha, não há nada pior do que isso. Do que viver sem se aceitar, sem se conhecer, sem se habitar. Né? Sem